Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar a entrar no universo celular, né? Para entender direitinho como é que funcionam as células dos seres vivos, a gente tem que estudar a bioquímica, né? A composição química da vida. Então, pessoal, a gente vai começar a falar hoje em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nelas sob o nome de carboidratos, né? Lipídios, proteínas, vitaminas e também os ácidos nucleicos. Pessoal, carboidrato são aqueles grupos de substâncias que a gente conhece como, por exemplo, o amido, né? Amido, um carboidrato grande que faz parte da batata, por exemplo, né? Todas as fontes vegetais apresentam bastante carboidrato na composição química, né? Bolacha tem bastante amido, pão tem bastante amido, né? Lipídio é um outro composto orgânico, uma substância orgânica, que, na verdade, isso aqui é bem odiado pelas meninas, né? Os lipídios são os grupos das gorduras, né? Então, a gente tem vários tipos de gorduras. Gordura saturada, gordura insaturada, né? Que são, na verdade, as insaturadas a gente considera como sendo os óleos, né? E as saturadas são as gorduras de origem animal, aquelas que são sólidas em temperatura ambiente. Mas, além disso, por exemplo, os cerídeos também são lipídios, né? A gente tem os esteroides, como, por exemplo, o colesterol, e hormônios derivados do colesterol, como, por exemplo, a testosterona e o estrogênio, também são lipídios, né? Então, os lipídios, pessoal, nem sempre fazem mal pra gente, né? São essenciais, inclusive, para o bom funcionamento do nosso corpício, tá? As proteínas, pessoal, são obtidas pelo nosso corpo através de fontes animais, na maior parte dos casos, tá? Carne tem bastante proteína, tá? Só para vocês terem noção, assim, algumas proteínas importantes. A gente tem, por exemplo, no nosso corpo, uma proteína chamada anticorpo, né, que faz parte da defesa imunológica da gente. Existem várias proteínas importantes. A própria insulina é um hormônio que defende, na verdade, que entrega a glicose para as nossas células, né? Então, a insulina é um hormônio proteico, né? Então, proteínas, elas podem ter diversos papéis dentro da gente. Elas podem ser, inclusive, catalisadores de reações químicas, como, por exemplo, as enzimas. A gente vai falar bastante delas mais tarde, tá? Os ácidos nucleicos, por sua vez, vocês já devem ter ouvido falar neles, com certeza, são as moléculas de DNA e de RNA. São os compostos orgânicos que têm a função, pessoal, de guardar informação genética dentro da gente, tá? E as vitaminas são substâncias que funcionam como cofatores enzimáticos. Ou seja, são substâncias que auxiliam o bom funcionamento das enzimas. Lembre, enzimas são proteínas que realizam reações químicas, né? A gente chama elas, inclusive, de catalisadores. Vitamina, pessoal, vai auxiliar o trabalho dessa enzima, tá? Na ausência de vitamina, várias enzimas não funcionam. E aí a gente tem várias vitaminas. Vocês já devem ter ouvido falar na vitamina C, né? Vitamina B, várias vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D e assim por diante, tá? A gente vai estudar todos esses compostos orgânicos um a um nas aulas a seguir, tá, pessoal? Para ser composto orgânico, tem que ter pelo menos carbono e hidrogênio na composição química. Mas eu falei para vocês que para fazer parte da célula, né, a célula não vive só de substância orgânica. Ela tem muita substância inorgânica também na sua composição química, né? A principal substância inorgânica que faz parte da célula, com certeza, pessoal, é a água, tá? E depois da água a gente tem também os sais minerais. E aí a gente começa a falar em ferro, cloro, flúor, né? Todas as substâncias, pessoal, que não são formadas necessariamente por carbono e hidrogênio, tá? O sódio e assim por diante. Mas aí, pessoal, quando a gente analisa uma célula viva, né? A gente percebe, pelo menos nas células animais, essa composição química aqui. As células animais, pessoal, têm de 75% a 85% da sua composição feita por água, né? O citoplasma inteiro é quase todo preenchido por água. Depois, a gente tem de 10% a 15% das nossas células sendo formadas por proteínas, como eu falei para vocês. Proteína pode estar lá na forma de enzima, pode estar lá na forma, inclusive, de citoesqueleto, né? Actinas, miosinas são proteínas musculares que promovem a contração do músculo, né?
Depois, de 2 a 5% da composição da célula, a gente tem os lipídios. Um dos lipídios mais importantes dentro da célula é um cara chamado fosfolipídio, que faz parte da composição da membrana plasmática, né? Depois, pessoal, a gente tem os carboidratos, né? Para a célula, um dos carboidratos mais importantes que tem, pelo menos para a célula animal, vai ser os carboidratos que fazem parte, que compõem o glicocálice. O glicocálice é uma estrutura de proteção externa à membrana plasmática. Então, esses carboidratos eles chegam a compor, né, 1% da célula. Claro que não é só glicocálice que tem de carboidrato na célula, mas é um dos mais importantes que a gente tem lá. Depois, pessoal, com 1%, né, de composição bioquímica da nossa célula, a gente vai ter os ácidos nucleicos, as moléculas que guardam informação genética dentro da gente. DNA, pessoal, não tem só dentro do núcleo das nossas células. A gente vai estudar mais tarde que o DNA também está presente, pessoal, dentro das mitocôndrias, né, no caso da célula animal, ou dentro dos cloroplastos, no caso da célula vegetal, né? E porque essas organelas, elas costumavam ser bactérias. A gente estudou depois, lá na origem da vida a teoria endossimbiótica. Dê uma olhadinha nesse vídeo depois para entender por que essas organelas também possuem DNA, tá? Outros componentes, tá? Como, por exemplo, sais minerais, juntinhos, formam 1% da composição química da nossa célula. Certo, pessoal? Assistam as próximas aulas para conseguir entender os detalhes das substâncias orgânicas e das substâncias inorgânicas. Beijão, pessoal. Até a próxima aula.